importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado, não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, amém? Gostaria de convidar os irmãos que estão sentados ainda, se por de pé, para orar por as ofertas. Pai amado, Pai querido, Senhor, está aqui, meu Pai, o teu dízimo, tuas ofertas, meu Pai. Senhor, abençoa, meu Pai, cada irmão, meu Pai, que ofertou aqui esta noite, meu Pai. Senhor, eu também te peço, Senhor, que o Senhor abençoe aquele que não pôde ofertar aqui na tua casa, Senhor. Abre porta para ele, Senhor. Oh Deus, também te peço, Senhor, que tu venha abençoar o pregador desta noite, Senhor. Usa ele, meu Pai, como tu tem usado, Senhor. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Pai. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Coisa boa, irmão, estarmos aqui na presença de Deus. E maravilhoso é ver Deus tocando os nossos corações pelo louvor, pela palavra, pela sinceridade das nossas crianças. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, como diz o nordestino, Exodó. Êxodo capítulo de número 25, onde nós iremos fazer uso de 2 versículos, ou 1 versículo e meio, para nós entendermos o que Deus tem para ministrar sobre a nossa vida. Êxodo 25, versículo 10 e a primeira parte do versículo 11. Todos encontraram? Êxodo 25, versículo 10 e a primeira parte do versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: E também será feito uma arca de madeira de acácia. Diga assim comigo: madeira de acácia, cujo comprimento será cerca de 1,5 metros, e a sua largura pouco mais de 1 metro, e a sua altura também um pouco mais de 1 metro. E essa arca terá ouro puro, tanto na parte de dentro como na parte de fora. Diga assim comigo: terá ouro puro na parte de dentro e na parte de fora. Você pode se assentar em nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre a arca do concerto, a arca da aliança, a arca da presença de Deus. E quando nós começamos
a estudar sobre a arca, nós entendemos que dentro do conteúdo dessa arca estava o maná, que ali fora colocado como símbolo da providência de Deus. Por 40 anos no deserto, Deus foi fiel e Deus supriu a fome, a necessidade do seu povo. Porque se tem uma coisa que Deus sabe fazer com o seu povo é ser fiel. E Deus, até a noite de hoje, nesse domingo, a qual está chegando o final desse dia, Deus foi fiel até a noite de hoje, amém? No conteúdo dessa arca, que também foi feito por madeira de acácia, está a vara de Arão, simbolizando a escolha do sumo sacerdote, que por sua história e por a mão de Deus ali também viria vir a linhagem de Cristo, que não seria o sumo sacerdote Arão apenas, ou os filhos de Arão, ou os da tribo de Levi, mas também seria o sumo sacerdote fiel e verdadeiro, aquele que iria interceder não só por Israel, aquele que não ia só interceder pela sua nação, mas aquele sumo sacerdote fiel e verdadeiro, que iria interceder por toda a humanidade, iria se aproximar de Deus, iria adentrar no véu sagrado, no santo lugar, e iria oferecer sacrifício, iria ser a nossa expiação. O sacrifício fiel e verdadeiro é Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Também nós vemos que no conteúdo dessa arca estava também as tábuas sagradas, os manuscritos sagrados escritos pelo próprio dedo de Deus. E as tábuas, pela segunda vez, foram talhadas pela mão de Moisés. Oh, glória a Deus por isso. Moisés talhou as tábuas de pedra, mas quem assinou nas obras da mão do homem foi a própria mão de Deus. Há quem diga que é difícil crer na Bíblia, como diz a carta de 2 Pedro, porque essa Bíblia, esse livro foi escrito por mão de homem, foi escrito por mãos de homens assim como eu e você. Mas Pedro também nos adverte dizendo que é verdade, foi homens que escreveram esse livro, foi homens que escreveram essa palavra. Mas Pedro também diz que foram homens inspirados por Deus, e foi o próprio Deus que inspirou a mão desses homens para escrever o que nós acreditamos como base da nossa fé. E na arca da aliança, na arca do concerto, estavam os 10 mandamentos que foram escritos pela própria mão de Deus. Oh glória! E quando nós folheamos esse texto, nós vemos que Deus fez uma arca. E no versículo de número 10 que nós lemos, Deus está falando com Moisés e dando a seguinte orientação: e também será feita uma arca de madeira de acácia, terá comprimento, diga comigo, terá comprimento, terá largura, terá altura. Ou seja, no reino de Deus, Deus sempre faz Deus faz os seus planos, Deus faz os seus projetos, Deus tem as suas maquetes, Deus tem os seus planos, Deus tem os seus mapas. E quando Deus executa algo para fazer no reino de Deus, Ele sempre vai nos dar a orientação de como deve ser feito. E por isso é que nós damos glórias a um Deus que nos ama e nos zela com todo o seu afago, com todo o seu amor, porque Ele nos ama e nos orienta a fazer aquilo que é certo, a fazer aquilo que lhe agrada, a fazer aquilo que é bom, a fazer aquilo que é justo, a fazer aquilo que vem do coração de Deus para com o homem. Ou seja, Deus está nesse negócio de presença de Deus, Deus está nesse negócio de igreja, Deus está nesse projeto de adoração a Ele, Deus está nesse movimento que Ele mesmo levantou, de nós sermos direcionados pela sua própria presença. Deus está nesse negócio. E o curioso é que Ele vai dizer aqui no versículo de número 11, que nessa mesma arca, nessa mesma madeira,
terá ouro puro. Diga comigo: ouro batido, ouro derretido, ouro fundido na parte externa e na parte interna, na parte de dentro e na parte de fora. Mas antes vamos falar da natureza da acácia. Talvez na tua Bíblia aí vai falar de cetim ou acácia, é a mesma planta, é a mesma árvore. Cetim ou acácia está falando da mesma planta. Quando nós estudamos sobre a natureza da acácia, não é à toa que Deus escolheu essa planta para dizer: eu escolhi, e para dizer: eu vou colocar ouro dentro, vou colocar ouro fora. Vai ter medida, vai ter largura, vai ter proporção, vai ter comprimento. Não foi à toa que Deus escolheu a madeira de cetim, a madeira de acácia. O tema dessa mensagem essa noite é o crente acácia. Diga comigo: o crente tipo acácia. O crente que Deus escolheu para fazer dele a sua habitação. Quando nós olhamos para a origem da acácia, uma das suas primeiras evidências é que a acácia, no período a qual ela estava frondosa, ela tinha as flores bonitas nas suas copas, na copa das árvores, nas copas da acácia. Ela tinha flores magníficas, flores cheirosas, flores que exalavam um perfume sedutor. Mas também, na mesma forma que tinha flores frondosas, bonitas, magníficas, que exalavam um perfume sedutor incalculável, por debaixo agora da copa, da sombra das árvores, as sementes que a acácia lançava debaixo da sua sombra, a semente da acácia, eram sementes venenosas, eram sementes que geravam a morte. Eram sementes que, dependendo do animal, se fosse novo, ele não matava o animal, não matava o camelo, não matava o cavalo, mas ele embebedava o animal. Ele ficava muitos dias com indisposição para executar o trabalho na guerra. Nós aprendemos aqui algo extraordinário, que assim como éramos eu e você, nós éramos a madeira de acácia. Nós tínhamos até uma aparência no mundo de que éramos alguma coisa boa. Nós tínhamos até uma aparência no mundo que as pessoas que não nos conheciam nos iam sorrindo, brincando, alegrando, festejando. Olhava para nossa família, pensava até que estava tudo bem. Olhava para nossa grama verde da casa, dizia: está tudo bem com essa família, está tudo bem com esse pai, está tudo bem com essa mãe, está tudo bem com essa pessoa. Mas assim como a acácia, que tinha uma aparência que todos eram atraídos pela boa aparência, na parte de dentro, na parte de baixo, o resultado da boa aparência era morte. Mas nós damos glórias a Deus por conta disso, que Ele não olhou como o homem olhou. Ele não olhou para a nossa aparência, Ele olhou para aquilo a qual nós poderíamos ser no reino de Deus, e aquilo a qual nós éramos instrumento de morte. Ele nos escolheu para uma obra específica, Ele nos escolheu para uma grande obra. Ele olhou para nós e disse: eu não quero suas flores, eu quero o que está dentro de você. Eu quero o teu conteúdo, eu não quero o teu bom perfume, eu não quero a tua aparência, eu não quero pelaquilo a qual as pessoas olham para você. Eu quero aquilo que está do lado de dentro. Só quem entende que foi escolhido por Deus, e Ele não te escolheu pelo que de bom você tinha, mas Ele escolheu porque resolveu trabalhar na tua estrutura, trabalhar na tua matéria, trabalhar no teu íntimo. Oh, glória a Deus por isso. Essa noite você está entendendo que você não serve a Deus porque simplesmente serve, mas sim porque Ele te escolheu e está trabalhando na madeira que é a acácia. Oh, glória. Diferente do homem, ele não olha pelaquilo que eu aparentemente tenho, mas Deus olha para aquilo verdadeiramente a qual eu posso render em suas mãos. Quando Deus me chamou, quando Deus chamou você, Ele disse:
Eu não quero o que está fora, eu não quero as flores. Eu quero o que é mais difícil de ser mostrado, o que está dentro de você. Deus sabe o que está dentro de você. Deus sabe o potencial que está dentro de você. Isso aqui é profético, não precisa falar em língua. Deus sabe o potencial que está dentro de você. Talvez tua esposa não veja, teu marido não veja, eu pastor não veja, sabe, ninguém veja, teu patrão não veja, mas Deus está dizendo: tem potencial dentro de você, tem qualidade dentro de você. Vai render muito nas mãos de Deus, vai frutificar nas mãos de Deus, vai dar resultado nas mãos de Deus, vai prosperar na mão de Deus, vai ser uma bomba nas mãos de Deus, vai ser coisa grande nas mãos de Deus. Ei, para o mundo nós não somos nada, mas na mão de Deus nós somos a caixa, o conteúdo a qual Deus habita dentro de nós. Segunda qualidade da origem da acácia. Preguei aqui outras vezes, nunca preguei sobre a acácia, mas mencionei algumas coisas. A acácia era uma planta totalmente rejeitada porque tinha nós. Não era uma madeira lisa, boa de se trabalhar, que nem o pinho, que nem o ipê. A acácia, o cetim, era difícil de se lapidar. Não era qualquer ferramenta que podia esculpir a acácia. Não era qualquer escultor que poderia dar forma à madeira de acácia. Ei, você já lembrou, você já entendeu por quê nós caímos na mão de Deus e nós estamos na mão do carpinteiro até o dia de hoje? É porque Ele sabe que Ele sabe da tua e da minha natureza. Sabe por que você está na Betel aqui? Sabe por que tem tanta igreja até perto da tua casa, mas Deus te sustenta nessa casa? É porque Ele sabe a qualidade da madeira que você é. E não é qualquer ferramenta que vai esculpir o teu caráter. Não é qualquer ferramenta que pode ser usada em pessoas específicas. No reino de Deus tem pessoas que Deus trabalha de uma forma, mas tem outras pessoas que Deus trabalha com outras ferramentas. É por isso que nós caímos na mão daquele que é o carpinteiro fiel, daquele que está nos esculpindo, daquele que está nos lapidando, daquele que está nos dando forma. Você está entendendo o que eu estou pregando aqui essa noite? Ei, você está sendo lapidado, você está sendo trabalhado. Ei, não era qualquer um que podia lutar comigo, sabe? Quando eu aceitei Jesus lá em Canindé, eu dei tanta glória a Deus quando eu entendi o que era reino de Deus. Que quando eu aceitei Jesus eu não entendia o que era igreja. Aí quando eu caí nas mãos do pastor Antônio na Betel, lá no bairro no bairro dos Conjuntos, Bela Vista, divisa do bairro, e o pastor Antônio botava tudo para quebrar, esculhambava com tudo, e eu dizia: esse cara está falando de mim, não vou mais para o culto não, que a Josi está falando de mim para o pastor. Tudo que ele prega é para mim, toda cacetada que ele dá em mim, até na profecia que ele diz, que ele lança, é para mim. O amém que ele dá gritando é para mim, porque eu não escutava muito a voz de Deus, não queria escutar. Até no amém rasgado que ele dava, eu dizia: ele está gritando alto assim, para ver se eu escuto. Tudo era para mim. Depois eu fui entendendo que foi necessário eu cair naquele lugar, naquela igreja, naquele pastor, porque Deus havia dado uma ferramenta àquele homem para esculpir o meu caráter e tirar os nós que estavam sobre a minha vida e os nós que eu havia adquirido no mundo. Deus está tratando você aqui essa noite, amém? Deus te trouxe para essa casa, aqui é a carpintaria de Jesus. Ele está tratando você, Ele está tirando todas as empenas, Ele está tirando todos nós, Sejão. Ele está tirando toda a ranhura, Ele está tirando toda a fagulha, Ele está tirando toda a filepa de tua vida. Quem recebe essa palavra, eu quero liberar sobre você. E da mesma forma que Ele te achou no mundo, você não vai continuar sendo. Ele vai tirar toda a ranhura, Ele vai tirar toda a filepa,
Ele vai tirar todo nó, Ele vai tirar toda rigidez. E você está nas mãos de Deus. Ele está trabalhando na madeira de acácia. Só quem quer ser trabalhado por Deus, levanta a mão para cima e diga: Deus, trabalha em minha vida. Oh glória, oh glória. Quando nós estudamos sobre a construção do tabernáculo, nós vimos que para trabalhar com madeira de acácia, a madeira mais difícil de ser trabalhada, Deus escolheu 2 homens, Bezalel e Aholiabe. Diga comigo: Bezalel e Aholiabe. Se não fala língua, vai falar agora. Bezalel e Aholiabe. Diz que Deus escolheu 2 homens para trabalhar com a madeira de acácia. Qual a representação desses 2 homens? A teologia, uma das vertentes da teologia diz que esses 2 homens representam a palavra de Deus e o Espírito Santo. Só a palavra de Deus e o Espírito Santo, pela palavra, pode trabalhar na minha estrutura, pode trabalhar na minha natureza, pode trabalhar no teu caráter. Ou seja, Deus levantou Bezalel, Deus levantou Aholiabe, e Ele está trabalhando em nossa vida até a noite de hoje. Oh glória! Deus está trabalhando com sua palavra, e Deus está trabalhando com o seu Espírito, até que Ele volte para nos buscar. Bezalel e Aholiabe vai trabalhar na nossa vida, até que Ele venha, rasga os céus para nos buscar. Bezalel e Aholiabe vai tirar todo nó, vai trabalhar na nossa vida. E coisa boa é ser trabalhado pelo Espírito Santo. Coisa boa é ser trabalhado pela palavra de Deus. Coisa boa é ser trabalhado por Bezalel e Aholiabe. Porque o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É um Deus que é 3 vezes santo, se comprimindo, chorando, dizendo: perdoa. E na mesma forma que Ele está pedindo perdão a Deus, intercedendo com gemidos inexprimíveis, Ele está nos incomodando, dizendo: ainda tem nó dentro de você. Pergunta essa pessoa que está do lado: ainda tem nó dentro de você aí? Tem. O Espírito Santo está intercedendo de forma inexprimível. A teologia define como um Deus que é 3 vezes Deus, um Deus que é 3 vezes santo, se corroendo, se contorcendo, chorando de maneira cupciosa. Cupciosa é de maneira contínua e desesperada. Cupciosa, batendo no peito, clamando, gemendo, batendo no peito, se humilhando, dizendo: perdoa. Mas da mesma forma que Ele está intercedendo para nós de maneira cupciosa, de maneira inexprimível, Ele também está nos incomodando, dizendo: eu intercedo, mas ainda tem nó dentro de você. Eu quero dizer para você que essa noite é noite de Bezalel e Aholiabe dizer: tem nó dentro de você. Ele vai tirar o nó de tua vida, Ele vai tirar as ranhuras de tua vida, Ele vai tirar todo o filepa de tua vida. Bezalel e Aholiabe está trabalhando na madeira de acácia. E uma coisa é eu trabalhar, outra coisa é a palavra e o Espírito Santo trabalhar por mim. Deixa o Espírito Santo, a palavra de Deus entrar. Outra evidência da madeira de acácia é que na construção do templo houve vigas, houve hastes, houve tábuas, houve varais na construção do tabernáculo de Moisés. Varais, hastes, vigas, tábuas. Até a tampa do propiciatório dessa arca que nós estamos falando era de madeira de acácia. Altar do holocausto também madeira de acácia. Tudo no tabernáculo de Deus, no tabernáculo de Moisés, era de madeira de acácia. E para construir determinadas coisas, irmãos, a madeira, diz a Bíblia, que muito
muitas das utilidades das utensílios que foram construídos no tabernáculo, das medidas, as madeiras tiveram que ser serradas em uma altura e largura só. As madeiras tiveram que ser serradas em uma largura, em uma altura única. Sabe o que é que eu aprendo? Que nós que somos igreja e somos a madeira de acácia, o crente acácia, tem nó em nossa vida. Ele tem arrancado as sementes venenosas, já ficaram para trás, amém? Aquilo que você usava para matar, não mata mais porque já ficou atrás. Ele quer o que está dentro de você. Mas no reino de Deus, se tratando de igreja, para nós construirmos a casa de Deus, o tabernáculo de Deus, a madeira tem que estar unida. Ô glória, quem está entendendo o que eu estou dizendo? No reino de Deus, por tabernáculo ficar de pé, a madeira tem que ser do mesmo tamanho. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? No reino de Deus, para a casa de Deus permanecer de pé, a madeira tem que ter a mesma largura. Ninguém pode ser melhor do que ninguém, ninguém pode ser maior do que ninguém. A mesma madeira que Deus usa na direita é a mesma madeira que Deus usa na esquerda, a mesma madeira que Deus usa na lateral do tabernáculo direito, é a mesma tábua, a mesma largura que Deus usa na lateral esquerda do tabernáculo. Oh glória a Deus, Deus nos trouxe para a sua casa, para o seu reino, para entender que o reino dividido, ele não subsiste, o reino dividido, ele não permanece de pé. Para nós permanecermos como casa de Deus, nós precisamos estar unidos. Ele nos uniu com seu sangue, ele nos unificou com seu ouro derretido. Oh glória a Deus, ele nos uniu com sua presença. Show Espírito Santo. Ele uniu as tábuas, ele uniu as peças do tabernáculo. Outra evidência sobre a madeira de acácia, irmão, é que todas as que foram usadas no templo vieram do mesmo lugar. Diga para essa pessoa que está ao teu lado assim: tu veio do mesmo lugar que eu. Diga assim: porém tu, não somos melhores do que um do outro. Porque toda a madeira que foi usada na casa de Deus para fazer arca, para fazer propiciatório, para fazer o altar do holocausto, para fazer viga, para fazer haste, para fazer varais, todas as madeiras vieram da mesma floresta. Que floresta é esta, pastor? O mesmo mundo. Ele nos achou no mundo, ele nos colocou aqui em sua casa, ele nos tirou os nós, tirou as sementes. Ele não quis as flores, porque flor é aparência. Ele quis o conteúdo, ele quis o potencial, ele quis e requer a qualidade. Mas ninguém é melhor do que ninguém. Eu que vos prego sou o menor de todos. E a honra não é do que prega, a honra é daquele que é servido no banquete. Eu aqui sou simplesmente o garçom, vocês são os convidados, vocês são os mais honrados. Pastor não é melhor do que ninguém, presbítero não é melhor do que ninguém, apóstolo não é melhor do que ninguém. E todos nós somos iguais. E tem que ter unificação no reino de Deus, porque todos nós viemos do mundo. Todos nós viemos do pecado. Todos nós viemos de fora para dentro. Todos nós viemos da mesma floresta. Todos nós que estamos aqui sendo usados, viemos do mesmo lugar. Outra evidência sobre a acácia é que toda a madeira que veio lá da mesma floresta, lá do mundo, ela foi trabalhada pelo mesmo carpinteiro que trabalhou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Quem trabalha na tua vida não é o pastor, é Deus. Quem trabalha na tua vida é Deus. Quem te traz do mundo é Deus. Quem trabalha na tua vida é Deus.
Quem tira o nó de tuas vidas é Deus. Quem tira as fagulhas, as ranhuras, as filepas de tua vida é Deus. Quem te usa na casa dele também é Deus. Quem te faz de coluna na casa dele é o dono da casa, é Deus. Quem te faz de varais na casa de Deus é Deus. Quem te faz de altar na casa de Deus é Deus. E o mesmo carpinteiro que trabalhou o primeiro aqui, quando a Betel foi aberta, o mesmo carpinteiro que trabalhou o primeiro crente salvo aqui, é o mesmo crente que trabalha na vida do segundo, do terceiro, do quarto, do que chegou, do que está chegando, do que vai chegar. É o mesmo carpinteiro que trabalhou em minha vida, ele está trabalhando na tua vida também. Quem recebe essa palavra? Quem entende que o carpinteiro está trabalhando em tua vida, dê um grito de aleluia, dê um brado de vitória e glorifique ao carpinteiro que está trabalhando em tua vida. É o carpinteiro. É o carpinteiro que está fazendo a obra. E a primeira lição sobre a acácia, vamos entrar no texto, é que a acácia no mundo todo, escute isso, no mundo todo existe mais de 400 espécies de acácia. No mundo existe mais de 400 espécies de acácia. Só que a primeira lição é essa, que a acácia que foi escolhida por Deus aqui era uma acácia que nascia no meio do deserto. Diga-se comigo, a acácia que foi escolhida, Deus achou, Deus escolheu no deserto. Onde é que o povo está vivendo aqui quando Deus fala para Moisés esse negócio de arca, de tabernáculo? Deserto. 40 anos no deserto. A acácia que Deus escolheu para que pudesse fazer a arca nascia do deserto. E diferente das outras árvores daquela região, daquela época, outras árvores não resistiam às intempéries, à aridez do deserto, os acontecimentos do deserto, a escassez do deserto. As outras árvores não resistiam na época em que Deus olhou para a acácia e disse: eu vou escolher ele, eu vou escolher ela. Ele olhou para o meio do deserto a qual eu e você vivíamos e disse: é esse. Ele olhou para o meio da vida que nós vivíamos e disse: é essa. Ei, Deus não nos escolheu por à toa, irmão. Deus não escolheu simplesmente porque Ele disse: ah, não tem ninguém para me escolher, eu vou escolher o Marcos, eu vou escolher o Marquinho, vou escolher o Cizinho. Ele não fez isso, não. Ele tinha, a história diz que tinha mais de 400 espécies de acácia, mas Ele olhou para o deserto onde seu povo estava e disse: é esse que eu vou usar. Ou seja, o crente tipo acácia é um crente que Deus achou no meio do deserto. O crente tipo acácia é um crente que Deus achou no meio do sofrimento. O crente tipo acácia é um crente que Deus achou, alguém que Deus achou em um lugar onde todo mundo já morreu, onde todo mundo pereceu, Amaury. Aí ele olhou dentro daquele lugar e disse: achei alguém para me usar. E o crente tipo acácia é aquele a qual Deus olhou e diz: não tem mais ninguém vivo aqui, não tem mais nenhuma madeira para me usar aqui, mas tem uma que continua viva. E a acácia, no período mais seco de Israel, no período mais hostil de Berseba, o deserto mais difícil de Israel, que é Berseba, no período mais escasso, e a acácia continuava verde, a acácia continuava frutífera. E quando Deus olhou para nós e disse: tem muita gente que já ficou para trás, tem muita gente que já morreu, mas tem vida nesse lugar, tem vida nesse deserto. E só quem está vivo aí, levanta a mão para cima. E se você está vivo, abra a tua boca, dê glória a Deus, porque Deus está olhando para a tua vida agora, Deus está olhando para a tua família agora, Deus está olhando para a tua casa agora. Se você está vivo, é porque Ele está olhando para você. Aleluia. Quando todas as árvores secavam,
quando todas as árvores ficavam secas, quando todas as árvores perdiam suas folhas, a acácia continuava viva. Observa a tua vida, irmão. Quantas vezes a gente precisa até em desistir? Quantas vezes a gente está aparentemente sozinho no meio da luta, no meio da dificuldade, irmão Beto? E a gente está totalmente ali abandonado. A gente olha ao redor da gente, Cezinho, está tudo morto, está tudo parado. Não tem ninguém para mandar um áudio, uma mensagem para a gente. E a gente olha para nós mesmos e diz: por que que eu continuo? Por que que eu persevero? Por que que eu ainda estou vivo? Por que que ainda tem luz do sol brilhando sobre minhas folhas? Aí tu não entende. É porque Deus diz: eu escolhi a acácia, eu escolhi você para ser meu, eu escolhi você para fazer uma grande obra. Ei, a gente não morre às vezes, não desiste às vezes, a gente não chuta o pau da barraca às vezes, a gente não abandona o casamento todas as vezes, todas as vezes, é porque Deus está olhando para nós e diz: você é meu, eu te escolhi, eu tenho um propósito maior, eu tenho um propósito específico. Eu quero dizer para você: pode todos abandonarem a fé, pode todos se desviarem, pode todos abandonarem a igreja, pode todos se escandalizarem em pastor, pode todos se escandalizarem em placa de igreja, pode todos se corromperem, pode a frieza espiritual vir sobre todos, sobre muitos, mas eu quero dizer para você que você vai permanecer vivo, eu quero dizer que você vai permanecer de pé, eu quero dizer que você vai permanecer respirando, eu quero dizer que você vai continuar jubiloso, eu quero dizer que vai ter vida sobre você, vai ter folha verde sobre a tua cabeça, e não faltará água sobre a tua raiz, não faltará sol sobre as tuas folhas, vai ter vida de Deus sobre você. Você é o crente acácia e Deus te escolheu. Deus escolheu você. Deus escolheu você. No deserto onde a acácia crescia, quando a seca vinha, porque deserto é seco, mas quando chegava o período mais hostil, que é o ermo, deserto duas vezes, ermo, as plantas que estavam ali secavam e diminuiu ainda mais a sua rigidez, aplacavam as árvores, e as árvores murchavam, ficavam pequenas. Pelo contrário, a acácia, quando o deserto aumentava, em período que não fosse ermo, deserto duas vezes, deserto mais difícil do que o deserto, ermo, deserto é deserto, e ermo é mais difícil do que o deserto, é como se fosse deserto duas vezes. Enquanto as outras árvores murchavam e encurvavam-se, diminuíam o crescimento, a acácia, independente de estação, independente de tempo, independente de chuva, de maneira inexplicável, não dependia da estação, a acácia continuava crescendo no lugar onde ela tinha nascido. A acácia continuava crescendo no lugar onde ela havia sido plantada. Quem foi que nos plantou nesse mundo? Foi Deus. Quem foi que nos colocou no meio dessa família? Foi Deus. Quem foi que nos colocou nessa igreja? Foi Deus. Quem tem nos plantado até o dia de hoje, regado a nossa raiz, lançando o sol para que nós venhamos crescer, é Deus. Eu quero dizer para você que você vai continuar crescendo. Eu quero dizer que você vai continuar galgando lugares mais altos em Deus. Você não vai murchar, você vai te dar crescimento. Receba essa palavra, receba. Deus vai te dar maturidade cristã, Deus vai te dar espiritualidade, Deus vai dar poder dele para você crescer, Deus vai te dar crescimento, Deus vai te dar instrução, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar crescimento. O
nosso Deus não é um Deus que diminui o seu povo, é um Deus que faz com que o seu povo cresça. E Davi, quando ele escreve o Salmo 52, versículo 8 e 9, Davi está dizendo no versículo 8 e 9 do Salmo 52: porém eu estou como oliveira verde, plantada na casa de Deus, e por isso eu confio na misericórdia do Deus que me plantou aqui para todo sempre, eternamente. É o que ele está dizendo. Porém eu estou como oliveira verde. Diga-se comigo: oliveira verde. Eu estou plantado na casa de Deus, vírgula, Salmo 52, versículo 8. E por isso confio na misericórdia de Deus, e confio nele para sempre. Aí vírgula de novo: e eternamente. Ué, por isso confio na misericórdia do Senhor para todo sempre, vírgula, eternamente. Eu estou como oliveira verde plantada na casa de Deus, confio em sua misericórdia para todo sempre, vírgula, e eternamente. Davi está dizendo, aqui é o Salmo 52, quando ele está morando no deserto, nas cavernas, e acontece o assassinato de um sacerdote em um templo afastado, onde ele pega a espada de Golias que estava guardada por detrás do éfode sacerdotal, e diz que tem um fofoqueiro lá no templo, cumprindo lá um esconderijo, não sabemos se é uma disciplina, por nome Doeg. E diz que Doeg vê o sacerdote recebendo Davi, e Doeg agora cabueta para Saul. Saul manda matar os sacerdotes do templo, se eu não me engano é o templo de Nod. E diz que os sacerdotes ali morreram a fio da espada. E diz que Davi está passando por uma perseguição tremenda. Davi ainda não é rei, Davi é perseguido. É nos períodos de 15 anos que ele vai fazer 30 para assumir a cadeira. Ele está no meio do deserto, Amaury, fugindo. Ele diz: por isso eu estou, olha como é profético. Ele está dizendo, ele ainda não é rei, ele ainda não está no palácio real, mas ele diz: por isso eu estou como oliveira verde, plantada na casa de Deus, e por isso eu confio em sua misericórdia. Ele está dizendo: eu estou no deserto, passando perseguição, fome, nudez, arrodeado dos valentes de Davi, que eram homens assassinos, devedores, fugitivos. Ele montou um exército. Davi é o tipo de Cristo que traz para ele aqueles que não tinham ninguém por eles. Aí ele diz: eu estou como oliveira verde plantado na casa de Deus. Ele está dizendo: eu estou no deserto, no meio de quem não presta, não tem ninguém que eu possa confiar, mas para mim é como se eu tivesse plantado, vivo na casa de Deus. Eu tenho esperança que Deus vai cumprir sua promessa. Quem tem esperança aqui que Deus vai cumprir sua promessa? Ei, começa a viver como se tivesse plantado na casa de Deus. Eu sei que tem vezes que as coisas não estão boas, mas você vai viver como se já estivesse vivendo o plano e o projeto de Deus. Quantas vezes eu não preguei aqui ou lá na Cirandinha? O Marquinhos lembra, Josimar, Leonete, alguns aqui que na semana estão sempre comigo, que eu pregava para 9, 10 pessoas. Tem uma vez que deu uma chuva tão grande, não foi, Marquinhos? Nós fizemos o culto na sala, lá na Cirandinha, acho que foi umas 8, 9 pessoas, e eu preguei com esse mesmo ímpeto, com essa mesma garra, com esse mesmo fervor. E um dia um irmão que não congrega mais com a gente, ele disse: pastor, como é que tu consegue sempre tentar pregar para cima assim, com essa força? Eu disse: é porque eu já vejo eu em um lugar que Deus vai construir para nos colocar para lá. Eu não estou lá ainda, mas eu vou continuar pregando da mesma forma que, como um dia Deus vai me colocar em um grande canto, com um grande rebanho, com muitas pessoas querendo ouvir a sua palavra. Ei, tem época que as coisas não estão dando certo, mas você vai continuar vivendo, acreditando como já estivesse na cadeira, no trono. Davi está dizendo: eu estou como oliveira verde plantado na casa de Deus, por isso eu confio em sua misericórdia. Ele está dizendo: eu estou no deserto, meio de salteadores, ladrões, bandidos, devedores, assassinos, estrupadores, não tem ninguém que eu possa confiar, mas eu sei que Deus é misericordioso.
Eu sei que Ele vai cumprir sua promessa. Deus vai cumprir sua promessa sobre você, amém? Quem tem família aqui sabe que tua família tem promessa, teus filhos têm promessa. Deus vai cumprir sua promessa. Confia na misericórdia de Deus. Aí ele diz assim, vírgula: eu confio na misericórdia de Deus para sempre. Sempre, sempre é no período em que eu estiver vivo. Dura 60, 80, 90, sempre. Confio na tua misericórdia, Salmo 52, versículo 8. Confio na tua misericórdia para sempre. Enquanto eu tiver vida, eu confio. Vírgula de novo: confio em tua misericórdia para sempre e eternamente. Que difícil. Ele está dizendo, enquanto eu tiver vida, para sempre eu confiarei, e eternamente, até que eu morra descansando em ti, eu também confiarei em tua promessa. Então agarra essa palavra: ainda que Ele não cumpra em você, eternamente Ele cumprirá na vida dos teus filhos, sobre tua parentela. Ele é fiel para cumprir sua palavra, sempre e eternamente. Ele é fiel. Eu estou como oliveira verde plantada na casa de Deus, e confio na tua misericórdia para sempre e eternamente. Versículo 9: e para sempre eu te louvarei, porque tu fizeste todas as coisas. Eu esperarei no teu nome. Diga: eu esperarei no teu nome, porque és um Deus bom para todos aqueles que são justos. Outra tradução: porque és um Deus de graça para todos aqueles que são teus filhos. O nosso Deus é o Deus da graça. Não é pouca coisa não, meu irmão. Ei, lá para os muçulmanos, os árabes, é Maomé, aquele que veio depois de Cristo. Se baseiam no Alcorão para alcançar alguma bondade. Ei, no monoteísmo, Deus deles é Abraão ou Abrão, e depois vem Ismael, o sucessor do pai de multidões. Ei, para os testemunhos de Jeová, para eles é Tesel Russell, para os mormons é Joseph Smith, ei, para os espíritas é Chico Xavier, Allan Kardec, mas para nós que somos salvos e filhos de Deus, é o Deus da graça, é o Deus que é bom para aqueles que são justos, é o Deus que é bom para aqueles que são filhos. E se você é filho de Deus, abre a boca e exalta o teu Pai aqui essa noite. Você é filho do Deus da graça. Ainda que eu esteja no meio da guerra, eu vou continuar crescendo como oliveira verde. Segunda característica, a segunda lição da acácia, é que a acácia é uma planta extremamente dura. Diga-se comigo: a acácia é uma planta extremamente dura. Deus escolheu a nós sabendo que nós éramos duros, não de, mas de coração. E nós não sabemos a razão bem específica para isso. É porque Ele vai passar 40 anos no deserto e ninguém vai poder destruir a arca. Ele escolheu a madeira de acácia, a madeira mais dura que tinha, para fazer uma caixa e dizer: eu vou habitar no meio de vocês, porque a arca representa Deus no meio do povo, amém? Deus está no meio do povo, e o povo está no meio de Deus, e a presença está no meio do arraial do povo. A arca, presença, Shekinah, significa Deus no meio do povo e povo no meio de Deus. E coisa boa é como Deus se mistura com o seu povo e o povo se mistura com o Deus do povo. Nós estamos juntos e misturados, amém? Deus está em nossa vida e nós estamos em Deus. É Deus no meio do povo e povo no meio de Deus. E quando Deus escolhe a madeira mais dura para durar 40 anos no meio do deserto, e ainda depois de 40 anos, é por uma razão específica. Eu vou betumar de ouro por dentro, de ouro por fora, fundir com ouro por dentro e por fora.
E a madeira é dura. E com essa arca nós vamos para a guerra. A minha presença vai para a guerra. E a madeira, a acácia, que é dura, também vai para a guerra comigo. Deus nos salvou, irmão, não foi simplesmente para nós estarmos em sua presença, nos deleitamos do que Ele faz em nós, mas Ele nos betumou com ouro por dentro, com ouro por fora, e disse: eu estou agora em vós, eu vou para a guerra, mas também vocês virão para a guerra comigo. Nós estamos no meio de uma guerra. Existe uma guerra travada no meio do povo de Deus, no meio espiritual, e Deus colocou o poder de Deus, que é o ouro, dentro de você, fora de você, pela força que eu tenho, que você tem, porque você é forte, amém? O poder de Deus se aperfeiçoa. O ouro é na tua fraqueza. Nós estamos no meio de uma guerra. Deus está nos levantando para uma guerra. Eu não sei quanto tempo vai durar ainda mais até que Ele venha. Eu não sei quanto tempo mais vai ter que nós temos que lutar contra o pecado até que Ele venha nos buscar, mas nós somos duros e resistentes com o poder que Ele nos deu para continuar no meio dessa guerra. E eu não paro, não é porque eu sou forte, não é porque você é forte, é porque tem poder de Deus dentro da caixa. Bata no peito e diga: tem poder de Deus dentro da caixa. Tem poder de Deus dentro de mim. Tem poder de Deus aqui dentro de mim. Ei, às vezes a gente não consegue vencer tantas coisas, mas tem coisas que quando a gente vê, se a gente cometer, irmão Luciano, a gente vê que é o estopim da nossa vida. Aí tem coisa que nos barram, nos impede de fazer, a gente não entende. É o Espírito Santo, é verdade. Mas tem coisas que está dentro de nós que começa a nos corroer e nos incomodar, dizer: não faz, aqui não entra, aqui não penetra, aqui não passa. É poder de Deus dentro do barro, é poder de Deus dentro da caixa, é poder de Deus dentro do homem, é poder de Deus dentro de você. Por que Ele coloca ouro por fora e ouro por dentro? Porque crente que foi moldado por Deus, o crente de acácia, ele não tem duas faces. O crente de acácia, irmão Ney, que foi moldado por Deus, da mesma forma que ele é por fora, ele também é pelo lado de dentro. Da mesma forma que nós somos internamente, nós também somos pelo lado de fora. É crente que já foi trabalhado, é crente que tem ouro, tem poder de Deus. Há quem diga, se eu não me engano é Russell Norman Chaplin, em um de seus livros, em exegese, ele diz que na fundição da madeira com ouro derretido para que pudesse se fundir na madeira, simboliza a unificação ou a fundição do caráter de Cristo com o caráter da madeira, que é o homem. Quando o mundo olha para mim, quando o mundo olha para você, nós que somos trabalhados pela mão do carpinteiro, por Bezalel e Aholiabe, as pessoas não entendem quando nos dizem que tem algo diferente nela, e as pessoas vão demorar a entender. Só que nós sabemos que é o caráter de Cristo que já foi unificado juntamente com a madeira, irmão Hélio. E agora nós temos o caráter de Cristo em nosso semblante, porque se não temos, temos que ter, porque Ele já fundiu ouro, Ele já derramou a sua presença, Ele já derramou o seu caráter, Ele já enviou o seu Filho. Crente que já foi trabalhado, ele tem a figura do seu Filho sobre a sua face. E quando nós olhamos para aquele que já é salvo, para aquele que já foi trabalhado, nós dizemos: tem algo diferente nele, tem algo diferente nela. É o caráter sagrado, é o caráter santo, é o caráter do Filho unificado na madeira caída que se chama o homem. A presença de Deus está no homem. Nós precisamos entender que você é forte, que a madeira é forte, que a madeira é boa,
A madeira é de boa qualidade. Se Deus nos escolheu, é porque Ele viu capacidade. Ele olhou a madeira e disse: dá certo, vai dar bom para me trabalhar. Oh glória. A terceira lição da acácia é que a acácia é uma das poucas madeiras no mundo. A acácia até os dias de hoje é uma das poucas madeiras do mundo que tem alta resistência contra os cupins. É meio gozado dizer isso, mas diga-se comigo: a acácia resiste os cupins. E o que é cupim aqui, pastor? Cupim fala de pequenas coisas. Fala de pequenas coisas que estão destruindo a minha e a tua vida. Pequenas coisas, cupins. A acácia é uma das poucas madeiras no mundo que o cupim não penetra, que o cupim não destrói, que o cupim não corrói. Resiste ao cupim, resiste às coisas pequenas. Eu quero lembrar você que é crente aqui que não é só importante resistir às coisas grandes, mas mais necessário também é resistir às coisas pequenas. Porque o cupim, quando começa, ninguém vê. Nós só damos conta, o Marquinhos que trabalha com madeira sabe, que nós só damos conta que existe cupim ali naquela madeira quando o cupim se alastrou. Diga para essa pessoa que está do teu lado: você é a acácia. Cuidado com as coisas pequenas. A acácia não penetra cupim, o cupim não penetra. E cupim fala de coisas pequenas, coisas que destroem a minha e a tua vida. Porque nem tudo aquilo que é forte destrói algo que é grande. Nem tudo aquilo que é forte destrói aquilo que é forte. Às vezes aquilo que é forte é destruído pelaquilo que é pequeno. Nem tudo que é forte é destruído pelaquilo que é grande. Nem tudo que é poderoso é destruído pelaquilo que é forte. Às vezes o que é forte, às vezes o que é grande é destruído pelaquilo que é pequeno. Aí derruba o forte. É por isso que Paulo diz: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Não é pelas coisas grandes, mas sim pelas coisas pequenas. E quando Salomão está escrevendo Eclesiastes, olha a pérola que Salomão escreve, Eclesiastes 10, versículo 1, ele diz assim, ó: observai de tal forma que assim como uma pequena mosca que estraga com cheiro mau o bom perfume do perfumador, é uma pequena tolice que pode fazer toda a sabedoria de um homem perder a sua validade. Salomão, em sua inefável sabedoria, ele está dizendo: ó, observai que assim como uma pequena mosca caindo em um frasco de um bom perfume estragará o perfume pelo seu mau odor, assim é a palavra de um tolo, a palavra insensata, que pode destruir toda a sabedoria que um homem tem. Ou seja, o que pode destruir aquilo que é precioso em mim e a tua vida não é só as coisas grandes, não é só a pornografia, não é só o adultério, não é só a maconha, não é só a bebida, não é só as coisas ilícitas, não é só matar, não é só roubar, mas sim as coisas pequenas. Diga para essa pessoa que está do lado, que assim: cuidado com as moscas no frasco de perfume. Acabei com a mensagem da terça que eu ia pregar. Cuidado com as moscas. Cuidado com as pequenas moscas. A madeira de acácia, ela resiste ao cupim. E eu quero lembrar você que nós temos que dar atenção às pequenas coisas. As coisas pequenas podem nos afastar de Deus. Eu não vou pontuar porque eu quero correr, mas você sabe o que pode estar afastando você de Deus. Mas essa noite Deus nos trouxe aqui para nos lembrar que as pequenas coisas também devemos dar importância a elas. Os pequenos pecados também são pecados. No reino de Deus não existe pecadão e pecadinho, existe o pecado. O que existe é consequências de pecado.
Existe o pecado, não existe pecadinho, pecadão. Ei, cuidado com os cupins, cuidado com as moscas, cuidado com as coisas pequenas. Deus te escolheu porque você é acácia, e o crente acácia, ele resiste ao cupim. O cupim não destrói, o cupim não cresce, e o cupim não vai ter crescimento em tua vida. Essa noite ele está dando uma dosagem que diz, meu pastor Valdir, de baigum na tua vida. Ele está colocando todo o cupim para sair da tua vida, da tua família. O cupim não vai crescer no teu casamento. Receba baigum de Deus. Acabei com a mensagem. A quarta lição da acácia é que a acácia é tão extraordinária, irmão, que a acácia, durante todo o seu período, quando você faz um móvel da madeira de acácia, todo o seu período de utilidade, a acácia é tão extraordinária que quando você faz um móvel, durante todo o período de uso, quem entende aqui que é obra das mãos do carpinteiro? Alguma coisa eu sou, alguma coisa você é. Ele nos fez um móvel. E a acácia é tão extraordinária que durante toda a sua utilidade, depois que é transformada em um móvel, em um utensílio, de nenhuma forma durante toda a sua vida, ela não empena e ela não entorta. Coloca a mão no peito e diga assim comigo: eu não vou empenar e nem entortar, porque eu sou acácia. Nós não podemos ser crentes tortuosos, irmãos, onde nós permitimos Deus fazer aqui, e aqui Deus não faz. Crente tortuoso, na terça está pulando, quarta está se arrastando torto, cambaleando pelos cantos. Crente tortuoso, na casa de bênção é uma coisa, na família é outra, no trabalho é outra. Crente que ele não se empena, crente que ele não se entorta, é que entende que já é um móvel, já é um utensílio na casa de Deus. O crente acácia é o crente que não empena, é o crente que não entorta para nenhum lado, porque ele já entendeu o seu papel no reino de Deus, qual é a postura que ele deve tomar. Apareça o que apareça, venha o que venha, a luta vem sobre ele, o pau quebra no meio da casa, ele não entorta, ele continua firme, ele continua rígido, ele continua ereto naquilo que Deus transformou ele para ser, ele continua fiel aos princípios que Deus fundamentou em seu coração. Não é político que faz com que ele abra mão dos seus princípios. Não é o patrão lá na empresa que diz: ei, concorda comigo aqui para me demitir o cara que vai sair, assina aqui comigo, diz que ele faltou emprego, como um dia tentaram fazer comigo. Me levaram para o escritório, o RH, e disse: assina aqui confirmando que fulano faltou. Precisamos de uma assinatura de pessoa de confiança. E eu disse: eu não, eu confio em Deus, eu não confio em vocês. Aí a moça me disse: nós confiamos em ti, mas eu não confio em vós. Eu tenho um princípio. Diga para essa pessoa que está do seu lado: você tem princípio. E o crente acácia, ele não entorta para a direita, ele não entorta para a esquerda, ele não empena, ele não enverga, ele não vira para nenhum lado, ele continua da mesma forma que Deus fez para que ele seja. Ele tem princípio. Ele é até prejudicado pelo que ele acredita, mas ele tem princípio, porque ele foi feito pela mão de Deus. Só tem uma coisa, irmão, que pode realmente penetrar no coração do crente acácia, da madeira dura, da madeira que não empena. É a palavra de Deus, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes,
que faz divisão das juntas e medulas, alma e espírito, e discerne todos os pensamentos do coração do homem. Só a palavra de Deus pôde entrar no meu coração que era duro. Só a palavra de Deus, a lâmina de Deus, pôde penetrar em teu coração, na tua vida que era dura. É dura até ainda hoje, mas ele está entrando, a palavra de Deus está penetrando, fazendo divisão do que é bom, do que é mal, em juntas e medulas, alma e espírito. E discernir é entender e mostrar quais os sentimentos do coração do homem. Quando a palavra de Deus entra, ela nos discerne, nos mostra o que realmente está no meu e no teu coração. Isso é discernir, é mostrar, expor. Só a palavra de Deus pode penetrar no coração do crente Acácio. Vem pra cá, irmão Beto, vem. Vem, Amaury, também. Fica de pé em nome de Jesus. Falta 3 lições, eu vou falar só mais uma. O crente Acácio, irmão, é o crente que depois que cresce, depois que amadurece, depois que frutificou, a acácia no meio do deserto, no lugar onde Deus quis que ela nascesse, durante toda a sua vida, irmão. É impossível de um móvel ser construído com a madeira de acácia e você achar uma rachadura sequer na madeira que foi escolhida para ser o móvel. Arqueólogos franceses na década de 90, 89 para 91, arqueólogos franceses escavavam nas províncias da fortaleza de Massada, fora dos limites ali de Israel, fortaleza de Massada. E quando eles escavavam, acharam utensílios móveis de uma casa da época de Jesus. E o curioso é que quando eles limparam, Amaury, os móveis, viram que os móveis estavam intactos. E eles foram estudar a madeira. Quando levaram para os laboratórios, descobriram os arqueólogos franceses que aquela madeira era madeira de acácia. Ou seja, mais de 2000 anos depois, aquilo que havia sido construído não tinha uma rachadura sequer. É por isso que Deus nos escolheu, irmão. Que nós servimos a Deus, irmãos, e nós temos o ouro dentro de nós, o poder de Deus, a presença de Deus, o caráter de Cristo, que é o ouro. E tem hora que a gente pensa que vai afundar, que vai ruir, que vai quebrar. Mas eu quero dizer para você, feche os teus olhos, que eu quero liberar essa palavra. Eu quero dizer para você que enquanto vida você tiver, você não racha. Eu quero dizer que enquanto vida, a tua família, a tua descendência, os teus filhos tiver, a tua madeira não vai rachar. Enquanto vida, enquanto fôlego você tiver, tu e tua casa não terão lascas. Você não vai ruir. Você não vai lascar, não vai ter rachadura, não vai ter abertura, vai ter resistência, vai ter robustez. Ei, quem te formou foi Deus, quem te achou foi Deus, foi o carpinteiro de Nazaré que fez de você uma obra nas mãos do carpinteiro. Não vai rachar, não vai lascar a tua madeira.
aquilo que Deus formou para que você seja, vai permanecer intacto, vai permanecer da mesma forma. Você era o crente de acácia, não tem cupim para penetrar, não tem tempo para destruir, vai crescer, vai ter crescimento. É bem verdade que alguns aí vão ficar pelo caminho, os que perecem porque não conhecem o reino de Deus. Mas você vai ter folhas verdes, vai crescer, vai estar plantado na casa de Deus, vai frutificar. E ainda que nós íamos morrer, quando os nossos filhos, netos, tatarasnetos olharem para trás da nossa história, vão dizer: meu avô, meu bisavô, meu tataravô foi crente acácia. Eu olho para a história deles que já morreram e não tem uma lasca sequer. Eu quero dizer que a tua história vai continuar. Ainda que eu morra, ainda que nós viemos morrer e Ele não venha nos buscar, a nossa história não vai lascar, a nossa história vai continuar. Como oliveira verde, adora Jesus essa noite. Tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em. Você está plantado na casa de Deus. E se eu vendesse tudo que tem, Bezalel e Aholiabe em troca do está trabalhando na tua vida. Falharia. O martelo está trabalhando em tua vida. Mas é que o amor não se compra, nem se merece. O amor. Adore para nós ir para casa. Adore para nós irmos para casa. O recebe. Bem alto, aí nós vamos para casa. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é. Vai permanecer, vai ter vida, vai continuar. Não vai rachar. A tua família está na mão de Deus. Não vai rachar, não vai ruir. Bezalel e Aholiabe está trabalhando em tua vida. Milhares. Na igreja. Eu amado é.
amado é o mais belo entre milhares e milhares. Xarabacai, Turabacalabacei, Calabatope, Calabacei. Tem poder de Deus na tua vida, tem ouro de Deus em tua vida, tem presença de Deus em tua vida. Vai permanecer de pé, vai permanecer crescendo, vai frutificar, vai crescer, vai florescer, vai ter folha verde. Ah, meu Deus, Espírito Santo. Aplauda Jesus, aplauda, glorifica a Ele. Amém. Terça-feira temos o nosso culto de oração.